Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo encontro de Fundamentos de Eventos e Serviços de Sala e Bar. Esse segundo encontro que já é o direcionamento para o final desse ciclo, né, dessa nossa disciplina, que é uma disciplina que conta mais com a parte teórica mesmo de o que é um evento dentro da gastronomia, quando eles são possíveis, né, a diferença entre evento gastronômico e evento com gastronomia, eu acho que isso é uma questão muito importante para vocês, os protocolos, a parte de etiqueta, que hoje em dia tem sido até, de alguma forma, deixada de lado. Não no sentido de se ignora a etiqueta, mas se recondicionam os espaços daquilo que é tratado como algo fino, algo de bom trato, e aquilo que é colocado como possível também em determinadas situações. É sempre importante a gente lembrar que o protocolo, a parte de etiqueta, ela vai depender também do cliente qual eu estou atendendo. E é importante sempre ser flexível nessas questões, junto com aquele que eu estou ali produzindo. Se o meu cliente ele quer uma mesa montada ao estilo francês, nós vamos fazer a mesa montada ao estilo francês, que tem um valor X. Se o cliente quer um buffet pronto no canto da sua festa, do seu evento, onde as pessoas vão lá e vão se servir como uma espécie de self-service, o preço é outro, a reposição dos insumos é diferente, né? O empratamento não vai ter aqui, a gente vai apenas montar no Richoux, né? Então, tudo isso tem relevância na hora de pensar na produção. Né? Hoje, grandes eventos são produzidos com gastronomia, alguns para gastronomia e outros contêm gastronomia. E acho que esse é o ponto que a gente chega aqui no momento final para falar um pouquinho também sobre gestão de estoque, né? A parte de coquetelaria, que é muito importante para vocês. Então, pensando na parte de gestão de estoque e coquetelaria, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que são essas tendências do futuro. Né? Atualmente, eu presto consultoria para essa área, a área de bebidas e bares é a área que mais me interessa na gastronomia, ela e a pesquisa acadêmica, mas a parte de bebidas e bares tem sido muito expandida no Brasil. Né? Quando a gente pensava antes no boteco, no barzinho, ou no coquetel que acompanha alguma coisa, a gente estava sempre limitado a algumas execuções, né? Um cardápio clássico, as famosas caipirinhas, que tem todo o seu lugar, os drinks europeus ou os drinks norte-americanos, quando tem aquela pegada um pouco mais sofisticada, e isso foi se desenhando com o passar do tempo para uma nova estrutura. Hoje nós temos eventos só de coquetelaria. Né? É possível fazer um evento, por exemplo, aonde eu vou servir para os meus comensais um menu degustação onde o carro-chefe é o vinho, por exemplo, ou o carro-chefe é o coquetel, né? Ou escolhe uma bebida, vamos supor que é festival do gin. Eu fiz um festival de gin aqui, e aí eu tinha várias opções na minha carta de bebidas à base de gin. O gin, que já é um destilado infusionado, ele veio aqui com outras infusões, ganhando novas caras, ganhando novas roupagens. Isso faz com que os clientes venham para esse evento para consumir essa bebida. Fiz também um festival de caipirinhas, aqui é uma região de praia, então as pessoas consomem bastante caipirinha, né, pelo fato dela ser gelada, dela ser cítrica, mais rápida, né, tem um certo dulçor, então as pessoas costumam consumir bastante. Fiz um festival com caipirinhas, com frutas locais, com vários tipos de infusão. Então, hoje as tendências são agradar ao público que você está ali montando o seu evento ou o seu espaço, mas sempre pensar que a sua identidade é muito importante. Afinal, quem é que vai dar a cara ao seu produto? É você, né? Você que vai construir a imagem do seu produto. Ela está ali esperando para ser executada. E o seu produto também é aquilo que você pode vender como um produtor de eventos, ou como participante de um evento ao qual você foi convidada ou convidado a montar a parte de bar, você também pode trazer a sua identidade. Ah, a gente vai chamar a Joana porque a Joana faz uma carta de drinks com frutas cítricas só, frutas amarelas, e a gente quer que um festival de frutas amarelas. A Joana já é conhecida por fazer isso. Entendem que a gente vai dando identidade? A Marina, ela trabalha com café. Eu agora sou barista, fiz um curso recentemente de café, então tudo para mim é café.
Então, a Marina, por exemplo, trabalha com café, então a Marina vai trazer só drinks com café e vamos convidar ela para o nosso evento, porque a Marina domina o café, não só o barismo, como também a coquetelaria. Portanto, as tendências elas vão perpassar essa parte do cliente e outros pontos que nós vamos abordar aqui agora, que são também muito relevantes, tá? Uma das maiores tendências para esse ano, eu digo, na verdade, que a tendência para o próximo ano, né, surgem agora, mas vão ser realmente aplicadas em 2026, inclui o foco em sustentabilidade, também dentro da coquetelaria, né, com ingredientes locais e práticas de desperdício zero. Ou seja, assim como na cozinha, a gente já pensa numa cozinha que aproveita o alimento como um todo, né? Gente, nos anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90, até a casca do ovo estava sendo reaproveitada no Brasil. Não sei se vocês lembram disso, se alguém, né, dessa época, mas se pegava a casca de ovo, moía por conta do cálcio, não sei o quê. Muita gente comia casca de ovo, muita gente comia a folha de mandioca seca, porque trazia ali um benefício. A gastronomia também tem essa coisa da moda, né? Que vai e vem, né? Não moda vestimenta, né? Mas a moda na forma com que as pessoas consomem, a moda de consumo, ela é muito, muito forte, ela é muito persistente. E o desperdício zero na coquetelaria é um grande desafio, porque a gente tem frutas, e às vezes a gente vai trabalhar com uma fruta, vamos pensar aqui num limão ou numa laranja, né? Aonde essa fruta ela vai ser torneada, ela vai ser cortada em rodelas, ela vai ser cortada em quatro partes. Como é que vai ser isso, entendeu? E qual é a parte que eu consigo aproveitar, qual é a parte que eu não consigo? Eu, particularmente, aproveito todas as partes das frutas. As que eu descasco, eu uso as cascas para fazer infusão. As que eu tiro as tampas, né? A gente geralmente nas cítricos tira a parte de cima e a parte de baixo eu uso para fazer as tostadas, que vão dentro dos drinks. Né? Boa noite aí para quem entrou agora. Bem-vinda, sejam bem-vindos. Então, pensar nesse desperdício zero é pensar em como aproveitar melhor. E isso agrega muito para um evento, tá? Se eu estou fazendo um festival de uma bebida específica para um evento, ou se eu estou trazendo o meu expertise e eu abordo a parte da prática de sustentabilidade, isso mostra que eu estou um passo à frente, né, desse processo de intensidade e de mudança local. Porque tem uma certa intensidade que é na forma com que as pessoas estão vendo o mundo hoje. Quando eu digo intensidade, gente, eu estou falando principalmente sobre redes sociais. Né? Você posta um evento, rapidamente tem um monte de gente falando sobre aquele evento. Gostei muito, odiei, não gostei, falta isso, está sobrando isso. Cara, é uma chuva, assim, milhões de mensagens, às vezes milhares, às vezes milhões de mensagens, de likes, de cliques. E isso vai ganhando um espaço que é um pouco diferente, né? Então, quando a gente pensa em entregar um trabalho, nós temos que pensar também que esse trabalho ele vai acessar a muitas pessoas também fora do evento, não só o evento que vai conduzir esse fio norteador aí. Então, a experiência do cliente, ela também vai contar com menos virtualidade e inteligência artificial. Como assim, professor? Menos inteligência artificial e menos virtualidade? Pois é, gente, o que, que tem acontecido? Tudo ao nosso redor está sob a aplicabilidade da IA. E a inteligência artificial é uma realidade, não adianta combater, né? Ah, não vou usar nunca, está usando já sem saber, né? E aí a gente já sabe que isso vai acontecer. O que, que eu acho bastante arbitrário? Que esse drink, por exemplo, da foto aqui, ele não tivesse sido produzido real e feito uma foto com um fotógrafo, mas que ele fosse feito por inteligência artificial. E eu aproveito essa abordagem aqui para falar para vocês por que, que eu não aceito no trabalho final de vocês as fotos feitas com inteligência artificial. Porque na hora de você ir para o bar, não vai ter inteligência artificial para você entregar o trabalho final para o seu cliente. O trabalho final que é o drink que ele quer. Né? Então, a única parte do trabalho de vocês, outras imagens podem conter na hora de fomentar a produção do evento de vocês, mas no drink, no coquetel autoral que vocês estão criando, eu não aceito as fotos em IA porque isso desvaloriza o trabalho de vocês. Não é nem por uma questão do meu trabalho em si, mas desvaloriza o trabalho de vocês. Eu prefiro aquela foto feita com a câmera mais simples do mundo, do celular mais simples, do que algo feito com inteligência artificial, que a gente sabe que tem aquele tom de inteligência artificial.
Então, essas virtualidades, elas vão diminuir para experiências mais pessoais. Olha que interessante, a última tendência da Forbes, que a Forbes trouxe, dizia que os bares de alta coquetelaria, existe essa expressão, tá? Assim como a gente fala de alta gastronomia, a gente fala de alta coquetelaria, eles estão pensando numa experiência mais próxima, com dois tipos de função: os audibles bares, que são os bares de audição de música em hi-fi, que é um lugar onde você vai para ouvir música em alta qualidade. Isso existe, tá, gente? Em São Paulo já tem um bocado, Brasília já tem um, se eu não me engano, a externa tem uma parte de hi-fi, audible bar também, que fica ali na área da externa. Se eu não me engano, não, eu tenho quase certeza que de vez em quando eles fazem esse room deles ali, da externa, que é onde tem esse audible. E aí, geralmente, nesses lugares, é lógico, você tem uma entrada mais cara, é um lugar com muito menos pessoas, mais exclusivo, tomando uma carta de drinks exclusiva. Uma coquetelaria pensada para aquela experiência, ou seja, mais pessoal. Eu escolhi ir para. Aqui em Fortaleza tem o bar do Belchior, né? O Belchi Bar. Eu escolhi ir para o Belchi Bar e eu espero que lá eu tenha uma experiência que lembre as canções do Belchior. Não só com uma imagem do Belchior, não só com uma foto, e nem tão somente com as canções do Belchior tocando no rádio, que é muito legal, ou o artista tocando, mas também na composição estética, que me aproxima mais do meu, aproxima mais eu como cliente do bar, do dono do bar, daquilo que o bartender ou o produtor do espaço quis passar. Então a gente pensa nessa autenticidade, valorização da autenticidade e também da tradição, e aqui culinária, porque a gente tem que lembrar sempre que bebida é gastronomia, dentro da incorporação desses elementos interativos. Ou seja, eu pego um drink, um coquetel, vocês estão vendo em cima desse coquetel aqui, por exemplo, eu tenho um desenho feito com algumas guarnições, e aí você fala, como isso é interativo, professor? Bem, meu drink tem uma parte líquida, vocês estão vendo ali, uma parte rosada, tem uma parte de espuma, isso já é uma interação, porque tem textura no meu drink, tá? E ele vai ter partes comestíveis, né? Ou que talvez eu tenha que retirar ali uma delas. Isso é uma imersão dentro. Isso é uma incorporação de elementos interativos dentro do meu drink. Alguns, como a gente fala de gamificação aqui, por exemplo, na busca de espaços instagramáveis, eu acredito que isso vai diminuir um pouco para tornar os espaços quanto mais confortáveis e locais, né, a gente fala de cor local lá em história da alimentação, quanto mais locais, quanto mais originários, autóctones, eles vão trazer mais gente para essa parte do instagramável. Nada mais instagramável do que um belo IP florido na seca de Brasília. E a gente abre o Instagram e tem um monte de gente postando belas fotos de IPs lindos. Aqui os cajueiros, ao redor todo aqui da minha casa tem cajueiros. E aí você vai num bar aqui, você acha que tem vários drinks com caju? Não tem, porque a valorização aqui de mercado é da castanha e não do fruto do caju. E aí você, poxa, que loucura, né? Tanta coisa que se faz com o fruto do caju, e aí em Brasília a gente compra a preço de ouro. Vai ter um festival agora, por exemplo, que é do coco. Aqui se usa muito coco na culinária e também nas bebidas. E aí teve um do caju. Então você vai pensando, são eventos, tá? Festival, se vocês procurarem festival, Festival do Coco de Jijoca, Jijoca de Jericoacoara aqui. Vocês vão ver que tem já algumas edições. Tem um do Caju, o Festival do Caju, fica aqui em Cruz, na região do Ceará. São eventos que contêm gastronomia, mas que trazem outros entretenimentos. E eles são bastante, né, instagramáveis, dentro daquilo que a gente preza por local, por localizar esse drink. Eu estou comendo aqui isso e eu estou me localizando, sabe? Eu fiz um evento, esse evento é Festival de Cultura Baiana, e aí eu comi um acarajé e eu me senti no Pelourinho. Eu me senti Pelourinho, é mais difícil que acarajé, né? Mas ali na parte de baixo. Me senti em Salvador, quando eu comi. Tinha cheiros, tinha sabores, tinha picância, tinha tudo. Né? Ou então, fiz um festival de cantina italiana, então eu tomei um bom vinho tinto ali, e isso me remeteu bastante também
a essa experiência, tá? Então, esses conteúdos que vão acabar sempre caindo nas redes sociais, eles vão ganhar novas roupagens com as tendências do futuro. E eu acho que quando a gente está pensando em eventos para a gastronomia, a gente tem que se atualizar nas tendências do futuro. Claro que existem os eventos tradicionais, a gente já falou sobre isso, tá no material de vocês, a gente sabe que tem gente que vai pedir para você fazer o baile de 15 anos mais simples, mais tradicional possível, a festa de casamento mais tradicional possível. Mas outros já fazem coisas muito diferentes. Eu vi um dia desses uma noiva confeitando um bolo na hora de cortar o bolo dos noivos do casamento. Aí era ela e o noivo confeitando. Eu nunca tinha visto aquilo, eu achei diferente. Eu fiquei meio confuso ali, mas depois eu entendi que eles tinham uma coisa a ver com edificação, construção. Achei, no final das contas, muito interessante a forma com que eles estavam fazendo e que isso gerava ali uma intenção e uma interação com o processo do casamento, com o produto que estava sendo ali ofertado, que era festa de casamento, tá? Então, bem, vocês têm um mundo para isso, porque vocês sabem que festas de casamento, festas de 15 anos, formaturas, bodas, festas de fim de ano, tá vindo agora, ó, para mim aparece tanta coisa de consultoria, gente, vocês não têm noção, é porque eu não estou mais em Brasília, mas eu fazia tanta ceia de Natal, essa época eu estava pegando os pedidos e final de novembro eu já estava entregando as ceias. Os clientes congelavam as ceias. Só não entregava sobremesas, porque obviamente não daria. Mas eles congelavam as ceias inteiras e depois eles só faziam assados ou esquentavam de acordo com as minhas instruções. Acho que ano passado eu ainda fiz 4 até o dia 20 de dezembro, né, mesmo estando em transição. Então, vocês vão ver que isso é uma forma de agregar o seu trabalho gastronômico dentro dos eventos. E eu posso muito bem levar um bar de coquetéis artesanais para dentro de um evento, por exemplo. Eu, se me chamam para trabalhar num Réveillon, eu, por exemplo, esse ano não pretendo trabalhar em Réveillon. Mas se me chamam para trabalhar num evento, aí eles têm que pagar muito bem, porque é Réveillon, você vai abrir mão do seu Réveillon, tem que ser uma coisa interessante que valha a pena. Ano passado eu trabalhei no Réveillon. O hiperlocal, né? A tendência do regionalismo, ele deve dominar o cenário esse ano e no ano que vem, tá? Em resposta às mudanças notáveis e preferências do consumidor. Isso aqui também, a gente pega literatura, pega obra de arte, música. Não sei se vocês têm acompanhado a questão da música brasileira, tem saído muitas notícias dizendo que, por exemplo, Marisa Monte startou a audição de novos ouvintes de MPB da geração Z, né? E que as pessoas estão consumindo mais MPB. Isso vem de acordo também, gente, desde lá de Ainda Estou Aqui. As pessoas fizeram uma grande campanha para o cinema brasileiro, o Agente Secreto. Primeiro fim de semana teve 100 mil espectadores no Brasil, isso é grandioso, maior do que qualquer filme estrangeiro. E a música brasileira também está ganhando esse espaço, isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é muito bom para nós que somos brasileiros e estamos cozinhando no Brasil. Mesmo que não sejamos brasileiros, estamos cozinhando, estudando, trabalhando no Brasil. Então, essa hiperlocalização significa que quando eu entregar um evento localizado, né, um evento que eu falei, o festival Sabores e Saberes da Bahia, ele vai ter que parecer mesmo que eu estou ali dentro. Eu vou trazer o Timbalada para tocar, eu vou trazer uma roda de capoeira parecida com a do Pelourinho, eu vou trazer baianas do acarajé de verdade, vou falar sobre candomblé, cozinha de terreiro, vou falar sobre o cristianismo carnavalizado de Salvador, vou ter que trazer tudo isso para dentro dessa construção, junto da gastronomia, junto das bebidas, para ter autenticidade, né? Quando a gente acompanha essa mudança cultural, a gente amplia as direções pensamentais, né? E o que muda é que, na verdade, isso dá mais personalidade para o nosso produto. Gente, isso é tudo na hora de vender algo, tá? Você pode fazer o que todo mundo está fazendo, o mesmo produto. Mas qual é o diferencial do seu produto? Aqui é uma coisa, um assunto polêmico. Lá no finalzinho eu quero, se vocês tiverem alguma coisa para me falar, eu quero ouvir. Consumo moderado ou redução de danos? Eu acho que fica muito claro na indústria wellness e também nessa vertente fitness de gente, muita gente correndo, né, corrida de rua, muita gente nas academias. Parece que o brasileiro ele realmente virou a chave com relação à atividade física, não só pela estética, porém também quase sempre pela estética, mas virou uma chavinha. A gente vê as academias sempre cheias, é legal isso, né? Você vai ver Parque da Cidade tem um monte de gente, Parque do Guará, Águas Claras,
as atividades, quando tem corridas, quando tem atividades ao ar livre, as pessoas estão fazendo, isso é legal. Mas aí eu bebo. E a bebida, principalmente os destilados, são super calóricos. E aí, como é que eu faço? Como é que eu vou fazer a minha redução de danos? Aí é que vem os drinks sem açúcar, com xarope zero açúcar, drinks com frutas, drinks com menor teor alcoólico e drinks sem álcool, os mocktails, né, que são muito difundidos nos últimos anos e que têm sido cada vez mais aplicados. Aqui eu montei uma carta com 7 drinks sem álcool, né, todos com xaropes artesanais. E aí, sabe qual é o grande lance do drink sem álcool hoje, da redução de danos, gente? É apresentar uma taça, apresentar um copo, que qualquer um desses aqui de cima, por exemplo, pode ser um drink sem álcool. Esse é o grande desafio do bartender em 2026, e eu acredito que 2027 vai seguir, porque se reduz o álcool, né? As pessoas têm optado por outras questões, em alguns países onde outras, por exemplo, há outras formas de diversão, as pessoas consomem muito menos álcool, né? Isso, é claro, obviamente não faz uma apologia ao uso de nenhuma droga, o álcool também como droga, mas acaba trazendo aí uma certa reflexão para a indústria alcoólica, né, no Brasil. O Brasil é um país que consome bastante bebida alcoólica, tá? Não é o maior do mundo, mas consome bastante. Então, essa mudança em direção à moderação, ela levou ao surgimento de opções sofisticadas sem álcool, que rivalizam com os tradicionais, tanto em complexidade quanto sabor e inovação. Então, você pega um bom drink sem álcool, pô, é um drink bonito, ele apresenta, dá vontade de beber. O que pecam muito ainda nos drinks sem álcool, e eu vejo isso, alguns alunos, inclusive, no último semestre, fizeram o drink sem álcool, e eu achei muito legal isso. Pecam no excesso de açúcar, como se sabor fosse doce. O meu drink sem álcool ele vai ter sabor de doce. Não, não é uma característica de coquetel, né, gente? Então, o mocktail também não precisa ter essa característica, né? A gente pode trazer de outras formas, agregar de outras formas. Então, pensando nos últimos 10 anos aí, a indústria viu o aumento do consumo dos coquetéis sem álcool e algumas bebidas já apresentam menor teor. Você consegue achar um gin, soft gin, com 7,5% de álcool. Vai continuar ficando ali levemente bêbado, a textura continua, porque a gramatura do álcool também afeta a oleosidade da bebida destilada, isso é uma questão específica de mixologia, mas ela também afeta na hora de produzir o drink, tá? Tal qual o café, ou o... Eu tenho testado o barismo em casa, mas eu tenho feito com leite sem lactose. E tudo bem que o que afeta na espumação do leite é a proteína, não o açúcar, porque a lactose é o açúcar. Mas isso acaba afetando de alguma forma a textura, o brilho, né, na hora que você está fazendo uma latte art. A mesma coisa vai acontecer no drink. Então a gente tem que saber realmente. Eu digo para todo mundo: um bom drink sem álcool é muito mais difícil de fazer do que um bom drink com álcool. Porque com álcool ele é clássico: pega um Negroni, 3 itens, tá pronto. Drink sem álcool vai exigir que você traga para ele um pouco mais de diversidade, tá? E isso é muito bom para a gente, porque isso instiga o nosso trabalho de pesquisa. Combinações com café e chocolate, tendência, gente, assim, avassaladora. O consumo de café aumentou muito, nós estamos saindo do café gourmet para o café especial. Eu vou dizer para vocês, aqui em casa só tem grão de café, eu só consigo. Agora, eu vou no lugar, eu tomo café, tudo bem, mas eu tenho que fazer o meu expresso com grão moído, eu me acostumei a fazer isso, e eu vou dizer para vocês que eu tomo menos café, eu consumo menos cafeína, porque tem todo um ritual para você fazer o café que demora mais. Então eu acabo consumindo menos, né? Os cold brews também, eles estão em alta, que são os cafés gelados, com extração feita frio. É uma nova tecnologia, gente, e eu aconselho muito vocês, para quem gosta, para quem está antenado nisso, a ficarem ligados nessa tecnologia do café. O café é um mundo à parte. Bobo quem pensa que é jogar água quente e coar no coador. Isso é só o início. O café tem um terroir tão complexo ou mais complexo que o do vinho. E aí você vai notando quando você vai provando outros cafés. Então, se você vai fazer um drink com café, o café casa muito bem com o bourbon, por exemplo. Então, você escolhe um bourbon, vamos um simples aqui, um Jameson. Você coloca um Jameson,
junto com uma dose de café expresso, bate na coqueteleira com uma dose também de licor 43 e faz uma espécie de cararrilho ali, que fica uma delícia, espumoso, cremoso, parece um cappuccino alcoólico. Aí você fala: "Caramba, isso aqui é muito bom". E tem café. Então, são novas formas e é uma tendência, tá? O café vai entrar em tudo, gente. É na cozinha, é na sobremesa. Café é o nosso produto, né? Nós somos, pô, somos quase o maior produtor, acho que somos o segundo maiores produtores de café do mundo. Nós produzimos excelentes cafés no Brasil, nós temos uma área sombreada de café muito boa. Tá, e tem se mudado um pouco a postura com relação ao consumo, depois que as pessoas descobriram que aquele café moidinho e tal, mais barato do mercado, é de muito baixa qualidade. Enfim, tudo tem a ver também com as expectativas, forma de trabalho, etc. Mas a gente precisa pensar nisso, tá? Os baristas e os mixologistas estão trabalhando junto. Na verdade, todo barista tem um pouquinho de mixologista e todo mixologista tem um pouquinho de barista, porque eles vão trabalhar ali juntos no bartender, juntos com o barman, para produzir esses drinks, né? Eu gosto muito de fazer drinks com café e um pouco menos com chocolate. Mas vamos supor que tem um festival de chocolate e a gente vai trabalhar também a parte alcoólica. E a parte alcoólica entra a gastronomia. Inclusive, há molhos para carnes, né? É muito comum molho para filé mignon, para tornedor, para medalhão com chocolate amargo. Casa muito bem. Vinho, tinto, chocolate amargo. Ou um pouco de bourbon também, como eu falei para vocês, também vai casar muito bom, muito bem. E essa parte ela tem só crescido. Então, nós vamos ver nos próximos anos isso aumentar ainda mais. Como é que a gente produz eventos inovadores na área de bebidas e bares? Esse é um grande desafio, né? Não só na área de bebidas e bares, mas em todas as áreas. Como é que fazer algo inovador? Vale aí para a sistematização de vocês, né? Como é que, poxa, professor, como é que eu faço algo diferente? É claro que na hora que vocês estão produzindo o trabalho técnico, acadêmico de vocês, às vezes o medo de ousar demais, né? No drink, faz com que vocês não cheguem tão longe, né? Mas eu digo assim, é muito o contrário disso, sabe? Eu acho que na gastronomia, nos nossos trabalhos finais, eu, por exemplo, fui aluno do CEUB. Quando eu fui fazer o meu TCC, na época, no TCC, a gente apresentava um menu, era em dupla, ou em trio, eu fiz em dupla, e a gente apresentava um menu para uma banca. Essa banca incluía a professora responsável, um outro professor da instituição, e você trazia um convidado de fora. No caso, eu trouxe o meu futuro orientador de mestrado da UNB, foi muito interessante. E nós fizemos um menu de 7 etapas com 7 filmes brasileiros. Foi lindo assim, o menu, muito, muito bonito. Cada etapa foi um filme brasileiro diferente. Harmonizado com vinho, com bebidas, com shots. Foi realmente uma experiência muito legal. Então, como é que a gente faz algo que seja inovador na hora de produzir um evento? Primeiro ponto é pensar que, calma, nem toda inovação precisa ser ineditista. Ah, tá, entendi. É porque não é porque é inovador que nunca foi feito. Por exemplo, aqui a gente tem um drink clássico que é laranja, café e aí uma dose de gin, provavelmente, com uma rodela de laranja tostada e um ramo de hortelã. E aí o suco de laranja com café é delícia. Tá? Quem não tomou ainda, faça essa experiência. Pega um copo longo, coloca 150 ml de suco de laranja, bastante gelo, café, e eu ainda coloco um pouquinho de água tônica, porque eu acho que fica mais gostoso. Então, assim, simplificar o acesso a esses espaços, eu acho que é o maior desafio. E quando a gente fala de um evento inovador, muito sofisticado, as pessoas acabam tendo um certo medo de chegar até esse evento. Ah, eu não vou nesse evento, esse evento é um evento caro. Então eu não vou nesse evento, esse evento ele é muito rebuscado para o meu paladar. E a gente tem que cortar isso, nós temos que, sabe, tirar isso da mente do nosso comensal, do nosso cliente. Pensar, não, eu posso servir sofisticação dentro do simples também, dentro daquilo que todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo consome, tá? Aliás, a simplicidade, se vocês se interessarem por coquetelaria, deem uma olhada sempre na coquetelaria oriental, principalmente a de Xangai, na China, e a coquetelaria de Tóquio, no Japão. Vocês vão ver o quão translúcido e limpo são os drinks deles. Extremamente limpos. Nada de flor, de não sei o quê, super limpos, num copo muito limpo,
e você vê aquele drink translúcido extremamente cheio de sabor, porque eles estão trabalhando com clarificação, né? Eu vou falar aqui no item 3 para vocês: fermentação, clarificação, técnicas que são da gastronomia dentro do bar. E isso é uma inovação na hora de construir um evento que englobe também bebidas, né? A bebida e o bar. Quando a gente está pensando em regionalismo, igual nós já falamos, e brasilidade, né? Pensando nessa superlocalização, essa é uma palavra boa, a gente precisa localizar esses drinks usando também, claro, bebidas que sejam locais. Por exemplo, no Maranhão tem uma cachaça própria de lá, chamada tiquira, que é produzida pelos indígenas. É uma cachaça de coloração roxa, né? E é uma cachaça super interessante. Depois eu tenho uma garrafa ali, eu posso mostrar para vocês. Ela é naturalmente roxa. E ela tem um sabor um pouco diferente, ela lembra um pouco mais o saquê do que a cachaça em si, né? E aí a gente tem outras bebidas que são locais, são localizadas também dentro do Brasil, né? E a gente pode produzir com elas. É claro que eu posso usar o gin, posso usar a vodka, não tem problema, mas talvez trazer um gin nacional, a gente tem gin produzido até na Amazônia, né? Com especiarias e frutas da Amazônia. Ah, a Ana Paula acabou de falar do gin que eu acabei de mencionar. Que legal que vocês estão antenados mesmo. Isso é ótimo. E eu faço com hibisco muita coisa aqui também, né? E aí quando você porque a coloração muda por conta desse efeito químico, né? Um efeito químico muito legal. Ó, aí já vocês estão bem antenados e antenadas na coquetelaria. Isso é ótimo, né? E aí pensando nessa localização, sempre para trazer os frutos também. Vou trabalhar com frutos, eu não preciso trabalhar com mirtilo, com framboesa, com groselha. Não que eu não possa trabalhar, é claro que eu posso trabalhar, mas, gente, o Brasil tem uma riqueza de frutos, o Cerrado tem uma riqueza de frutas. Eu fiz uma caipirinha uma vez de cagaita, deixei a cagaita quase congelar e fiz um drink com ela. Fiz vários drinks, estava com os amigos. Porque siriguela, todo mundo sabe que caipirinha de siriguela é top, para mim é top 2 porque de limão é a melhor, mas top 2 caipirinha, siriguela, depois caju, muito bom. Então, vamos usar insumos locais, vamos pensar em como eles podem agregar. O genipapo, que eu uso muito aqui também. Genipapo é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional. A gente usa aqui dentro. E aí, no Cerrado, nós vamos ter várias opções. Olha que interessante, um dia desses eu tomei um drink que levava pó de cogumelo, mas não era cogumelo alucinógeno, cogumelo Porto Belo. Mas ele trazia o que para o meu drink? Umami. Umami é uma característica que eu espero no drink? Não. Por que o Blood Mary ele causa tanto estranhamento? Porque ele é suco de tomate com vodka, molho inglês e gelo. Fala, nossa, é muito estranho. Eu uso um pouco de xarope simples do Blood Mary para dar uma quebrada na acidez. Mas não é muito convencional, né, gente? É tipo tomar uma sopinha de tomate, um molho de tomate gelado. Vocês já provaram o molho gelado de tomate e o molho quentinho de tomate? Tem diferença na acidez palatal. Então, assim, é lógico que o Blood Mary não é todo mundo que vai gostar. Mas você pode construir drinks que não precisam ser drinks salgados, drinks que entrem nessa percepção mineral, salgada e etc. Dá para fazer um drink com caqui. Caqui vai cair muito bem. E eu posso fazer uma geleia de tomate para usar no meu drink. Né? Eu posso secar esse tomate e fazer, como está ali atrás, o, a lâmina de laranja tostada, que na verdade ela é desidratada, eu posso fazer isso com tomate também, posso fazer com várias questões. E outra coisa, dá para fazer drink sim com suco de tomate. Eu já fiz algumas experiências, são legais, só que em quantidade menor que o Blood Mary. Blood Mary, realmente, eu não gosto do Blood Mary. Mas eu conheço muita gente que gosta, então chega no bar e pede Blood Mary. Eu já olho e falo, falta só o macarrão para misturar junto, porque uma almôndega e um macarrão. Mas são opções palatais. Aí a Ana tá melhor que eu. Que a Ana, nossa amiga aqui que está assistindo a aula, ela ama Blood Mary. Então, seu paladar, Ana, tá mais evoluído que o meu nesse caso aí. Mas eu já provei um drink, por exemplo, que levava a essência de Palo Santo. E ele vinha para a mesa com um pedaço de Palo Santo sendo queimado numa cúpula que, quando o garçom abria, vinha a fumaça de Palo Santo. Coisa muito doida. No Subastor, em São Paulo, que é um dos meus bares, eu comento sobre ele, né?
lá no fórum temático de vocês, é o meu bar preferido. Agora, o bartender, mixologista lá do Subiasto, vai para o próprio bar dele, que é o Dopamina, em São Paulo também. Ainda não conheci, mas quando for, vou querer conhecer. E, gente, esses lugares eles estão apostando nisso. Acesso simplificado, vamos fazer uma carta com menos opções, né? Vamos trazer regionalidade, brasilidade ou localizar os meus drinks. Fermentação, clarificação e técnicas de cozinha aqui dentro do bar também. Cuidado com as armadilhas das tendências de mercado. Drink do morango do amor, eu acho que já foi, né? Talvez durou quanto tempo? Uma semana. Teve bar aqui na região que fez, e eu acho que ninguém nem foi lá tomar. Mas se deu certo, pegou a tendência. Agora tem tendência que tem durabilidade, tem tendência que a gente sabe que é passageira, né? Um drink que tem a ver com isso. Eu já vi drink em lugares, drink Instagram, drink Facebook. Que ideia é essa maluca, sabe? Drink TikTok, bolo TikTok, né? Já vi isso também. Eu falei, gente, qual o gosto que tem? Né? Mais amargo do que as redes sociais, impossível. Então, pensar que as tendências elas são boas, elas são úteis, mas elas devem ser usadas com parcimônia, muito cuidado, porque as tendências elas são armadilhas sociais para a gente na hora de produzir. Lembrar sempre que a moda é efêmera, o clássico persistente, porém conservador, e a tendência é entender o futuro e dar um passo à frente na hora de produzir o nosso evento, nossa carta, o nosso cardápio. É muito importante, gente, muito importante que vocês, como futuros profissionais, percebam isso. Poxa, Ana Paula, muito obrigado, obrigado. Tenho recebido feedbacks positivos de vocês. Muito legal que vocês estejam gostando das aulas. O clima é esse, sabe? Eu acho que a disciplina no EAD ela não precisa ser fria, ela pode trazer vocês mais para perto. E eu gosto muito quando vocês mandam mensagem, eu tento sempre responder com brevidade. E estou muito animado para ver os trabalhos dessa turma de sistematização, que eu acho que é uma turma muito legal. E estou acompanhando os fóruns de vocês, eu sempre vou lá, leio, deixei um comentário um dia desses. Já comecei a corrigir também as questões discursivas. Fiquem sempre atentas e atentos aos prazos para vocês não perderem, tá? Para não perder um pontinho, 3 pontinhos, isso faz toda a diferença lá no final. E agora a gente está carregando essa etapa final aí para vocês entregarem a sistematização em breve. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui nós falamos sobre essa parte de bar, né? E principalmente sobre gestão de eventos que incluem bar. Vocês sabem, mesmo quem não bebe, 90% dos eventos é pautado naquilo que o bar vai trazer. A gente sabe que as pessoas já vão pensando, mas o que eu vou beber lá, né? O que será que lá tem? Eu não gosto muito de lá porque lá não tem cerveja boa, né? Eu não gosto muito de lá porque a vodka não é Ketel One. Eu, por exemplo, prefiro Ketel One mais do que Absolute. E Ketel One não é mais cara, mas até às vezes é o mesmo preço, assim. Eu gosto mais, Stolichnaya também. Enfim, aí já a gente já entra numa seara que fica para a aula prática de vocês, quando vocês tiverem aula de coquetelaria. Quem sabe eu não estou passando por Brasília, a gente não faz uma aula prática, né? No ano que vem aí, pode ser que dê certo. Vou estar indo a Brasília para lançar um livro em fevereiro, e aí quem sabe não dá certo de vocês encontrarem. Vocês me encontram aí pelas redes sociais facilmente, o meu nome é o meu nome, em todos os lugares. E é isso, gente. Um abraço imenso para vocês. Vou parar a nossa gravação agora e deixar aqui em aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta.